Estamos de volta com Conexão Educativa, hoje falando sobre aprendizagem juvenil com Estevão Costa de Andrade. Continuando o nosso papo aqui. Estevão, já que você colocou para nós que é obrigatório a permanência na escola, né? Então, como acontece? Porque eles trabalham de 4 a 6 horas. Você vê dificuldade entre eles conciliarem, equilibrarem essa formação escolar com a experiência no ambiente de trabalho? Não tem dificuldade. Na verdade, pelo contrário. Vamos para o jovem de 6 horas, né? Porque o jovem que estuda de manhã, muitas vezes ele trabalha, estuda ali das 8 ao meio-dia, no máximo 1 hora. Então, o que estuda de manhã, ele vai ter que trabalhar à tarde, iniciando pelo menos às 14 horas. O jovem que estuda à tarde, ele vai ter que trabalhar de manhã. Mas para trabalhar 6 horas, então, se ele começar às 8, ele vai estender um pouco a mais. Geralmente o jovem que trabalha 6 horas são jovens que estudam no noturno ou que já concluiu o ensino médio. Dessa forma não atrapalha esse horário escolar. E nós temos casos também de jovens que muitas vezes ele faz um acordo com a escola para que ele possa ser liberado um pouquinho mais cedo para dar tempo dele chegar no trabalho. Ele leva sua marmitinha, chega no trabalho, ele faz o seu almoço e já começa. Muito bom. E quando você observa isso tudo, qual é a sua percepção ao longo de tantos anos de trabalho sobre a evolução? Você acha que os que se dedicam mesmo, eles se tornam profissionais melhores? E como que você acredita ainda que a aprendizagem e todo o processo dele pode contribuir na escolha da profissão futura de uma faculdade? Então, como eu disse, a Renaps ela existe desde 1994. Desde então que ela faz esse trabalho de educação de jovens, trabalho de colocar o jovem nas empresas como um aprendiz. O que a gente vê hoje, né? E eu tive a oportunidade de iniciar no ano de 2001, lá na Renaps, como professor. Eu era professor no curso, né? Esse curso que eles fazem é a parte teórica. Então hoje a gente vê, depois de tanto tempo, a gente encontra e nós temos vídeos de depoimento de ex-jovens nossos que nos colocam que passar pelo programa de aprendizagem foi fator importantíssimo para a mudança de vida deles, para a virada de chave deles. Nós temos esses depoimentos todos gravados, são vários jovens que passaram. Então nós temos inclusive jovens que casaram, tiveram seus filhos, que hoje o filho já entrou como aprendiz. O pai foi aprendiz lá no Renato e hoje o filho está como aprendiz. E nesses depoimentos que a gente tem gravados, eles colocam que passar pelo programa de aprendizagem foi realmente um fator importantíssimo. Foi quando eles tiveram a oportunidade de mudar a chavinha na cabeça deles. Porque durante todo o contrato que eles tinham, parte teórica, o próprio local de trabalho, onde ali eles acabam tendo uma pessoa que eles se espelham, são aquelas pessoas que estão ali como gerente, como chefe imediato deles, e eles se espelham nessas pessoas, eles conseguem ter essa vontade de seguir aquele exemplo daquelas pessoas. Então, vários depoimentos os jovens falam isso. Eu tive uma chefe que ela era fantástica e eu um dia falei, eu quero ser como a minha chefe. E ele faz essa virada de chave e ele consegue ter êxito nesse sonho dele. A gente tem jovens hoje que são donos do próprio negócio, que têm o seu empreendimento. Nós tivemos, vou até lembrar disso aqui, importante, nós tivemos uma época uma parceria com o Sebrae, onde nós tivemos a oportunidade de fazer foi até a ideia do Sebrae junto com a Renaps. Nós fizemos ali um programa que chamavam As Mulheres Super Empreendedoras. Nós pegamos um recorte só das jovens, das meninas, e elas tiveram a oportunidade, a Renaps fazia o curso junto com o Sebrae, elas tiveram essa aula de empreendedorismo, elas tinham que montar a sua empresa para apresentar. E dali saíram 2 jovens que montaram o seu negócio, que hoje os negócios já estão grandes na cidade. Então, acho que Estevão, são todos esses exemplos que vão mudando a cabeça do jovem.
E se o nosso público quiser ver esses vídeos, tem algum local que eles podem ver, acessar esses depoimentos? Sim, nós temos o site da Renaps, como eu coloquei aqui, e dentro do site temos os contatos do nosso pessoal da comunicação, que disponibiliza sempre que precisa. Se quiser nos visitar também, fazer uma visita lá na Renaps, fica à disposição. Lá nós temos todo esse acervo guardado, né? Então, muitas vezes, eu queria ver uma entrevista de um jovem, nós temos vários, nós disponibilizamos. É só entrar em contato com a gente. A Renaps coloca tudo à disposição. Ótimo. E a formação teórica que você disse que eles têm, né? Ela está sempre adequada às exigências do mercado, não é só da lei, mas do mercado de trabalho hoje? Então, toda a parte teórica ela é regulada também pelo Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho, para que a gente possa executar um curso, por exemplo, vamos pegar aí auxiliar de escritório. A gente tem que fazer o cadastro desse curso, primeiro da Renaps, depois do curso no Ministério do Trabalho. Para isso, a gente tem que, por exemplo, fazer uma parceria com o CMDCA, que é o Conselho que rege, né, o direito da criança e do adolescente de cada município. Então, para a gente estar em cada município, primeiro a gente tem que ter fazer essa aliança junto com o CMDCA, que é o Conselho. Após a gente pegar essa autorização do Conselho, a gente insere esse curso, essa grade de curso junto com esse documento e manda para o Ministério do Trabalho para ser registrado. Aí, assim que tem a aprovação do Ministério do Trabalho de toda a grade curricular, a gente pode executar. Por isso que muitas vezes chega empresa para a gente e fala assim: eu coloquei um aprendiz lá, pus ele para trabalhar e matriculei ele num cursinho de informática. Está totalmente errado. O Ministério do Trabalho, logo a gente orienta. Se o Ministério do Trabalho chegar aí, você vai ser autuado, né? Por isso que tem que ser, para fazer aprendizagem, através de uma instituição que tem autorização junto ao Ministério do Trabalho e que ela é regulada, porque a cada 2 anos, cada instituição é necessário que a gente mande para o Ministério toda a comprovação de revalidação. O curso ele dura 2 anos de validade. Venceu, a gente tem que fazer todo o processo de revalidação. Então, exemplo, eu tenho um jovem lá que ele está fazendo a parte teórica dele, registrado. A carteira foi assinada como auxiliar de escritório, mas a empresa põe ele como porteiro da empresa, ele está em desvio de função. Assim que é detectado, a gente orienta a empresa, ela pode ser autuada pelo Ministério. Se o Ministério chegar ali e comprovar que ele foi registrado num curso de auxiliar de escritório, mas, por exemplo, que ele está fazendo serviço de limpeza o tempo todo, lavando banheiro, lavando a empresa, é desvio de função. Então, não pode. Quer dizer que o jovem então não pode limpar o seu ambiente de trabalho? Pode e deve, ele é orientado. O que a empresa não pode é pôr ele 100% do tempo de trabalho dele fazendo limpeza. É desvio de função. Tá? Entendi. E dentro das formações que vocês oferecem para eles, né, que são exigidas pela lei, quais são as competências predominantes que devem ser priorizadas na formação deles? Então, isso vai muito de encontro com o curso ou a área que ele vai trabalhar, né? Mas sempre é priorizado, eu posso falar que em todas as áreas que os jovens trabalham, a gente preza muito pelas competências que ele traz, por exemplo, que ele aprende. Como que eu vou poder explicar isso? Cada curso ele traz suas competências, né? Nós temos aí os instrutores, e os nossos instrutores eles precisam ter essa formação para poder ajudar o jovem nessa competência. O jovem, a partir do momento que ele está ali, fazendo uma parte teórica com a gente, aprendendo, né? Ele passa ali muitas vezes pelo crivo, né, que a gente coloca, o crivo dos instrutores, quando traz as atividades para ele, para poder trabalhar cada competência que o jovem precisa ter. Essas competências são várias, na verdade, e vai depender muito de cada área que ele vai trabalhar. E como que são escolhidos esses professores, esses instrutores que vão dar aula para esses jovens? Sim. O primeiro ponto é que a gente coloca qual que deve ser a formação, né, do instrutor. Nós temos uma equipe lá, que é a equipe educacional, onde nós temos a
a nossa diretora educacional, que é a Rayane, ela é diretora nacional. Então, a gente faz um primeiro processo seletivo, né, pedindo, deve ter essa formação, todos os pré-requisitos para que ele possa participar do processo. Segunda fase, ele vai estar com a nossa diretora, e a nossa diretora faz essa avaliação, né, se realmente ele tem as competências para estar ali. E dessa forma, então, aprofundando um pouquinho mais nisso, qual o papel das instituições de ensino técnico junto à formação desses aprendizes? Então, isso até foi, há pouco tempo teve uma discussão grande aí, porque a gente tem agora o ensino integral, né? Que é o ensino de manhã e à tarde. E aí houve toda uma movimentação junto com o Ministério do Trabalho, junto com o pessoal que regula a lei da aprendizagem, os pessoais de curso técnico. E hoje a gente consegue chegar em uma fase aonde o curso técnico ele vai ser considerado parte das horas dele para que possa compor esse necessário da aprendizagem. Assim como os cursos que o jovem faz lá com a gente, eles também vão poder integrar. Se o jovem está no ensino integral, por exemplo, ele tem que ficar matutino e vespertino. Então, hoje, através dessa movimentação toda que foi feita e protocolada junto lá ao pessoal do Ministério da Educação, hoje já se considera as horas de curso como horas de curso necessárias para o ensino dele, né? Que seria esse ensino integral, onde ele não tem essa defasagem de horas, ele não tem essa perda de horas, né? Vamos dizer assim. Estevão, e qual o papel dos supervisores e tutores no acompanhamento desses aprendizes? Então, é fundamental esse papel, porque lembrando, o jovem ele é aprendiz, ele está aprendendo, ele não chega ali pronto. Então, para que ele possa aprender da melhor forma possível, ele tem que ter a orientação tanto do tutor na empresa, quanto do instrutor lá na parte teórica. Nós realizamos agora, poucos dias atrás, e é uma prática que nós temos, reuniões com, por exemplo, também empresas grandes, onde temos aí mais de 50 jovens distribuídos nas áreas. Cada área tem um tutor do jovem. Então, nós convocamos os tutores para que a gente possa mostrar para o tutor o que o jovem pode, o que o jovem não pode, até onde ele pode ir, o que ele deve fazer para dar uma boa orientação para esse jovem. Então, uma das empresas que nós fizemos nesses dias, que assim, tivemos grande êxito, o pessoal adorou, o pessoal replicou isso, nós ficamos sabendo, replicou isso para outros colaboradores que não são tutores do jovem, mas que lidam com os jovens também. E falando em empresas aqui, a gente já falou sobre o preparo que os jovens têm antes de ir, mas qual o preparo que as empresas têm que receber para poder receber e assumir toda essa responsabilidade com esses jovens? Sim, na verdade, muitas vezes elas não têm esse preparo. Por isso que nós, Renaps, quando fechamos um contrato com uma empresa, nós já nos colocamos à disposição para poder auxiliar nesse quesito, informar o que é a lei da aprendizagem. A gente tem um pessoal que faz as visitas de prospecção, esse pessoal já dá uma primeira orientada quando está lá, né? O que pode, o que não pode, mas nós deixamos à disposição porque a gente sabe que muitos empresários, hoje já mudou muito, eu estou lá desde 2001, naquela época eu me lembro que depois que eu saí de sala de aula eu fui para prospecção, então eu visitava a empresa que era autuada, chegava lá, o cara queria quase me dar um tiro, porque achava que eu era o dono da lei, que eu estava obrigando ela a cumprir. Hoje já mudou demais, hoje as empresas já estão mais abertas para receber o aprendiz. Elas entendem que do aprendiz ele pode virar um futuro funcionário dela, se ela fizer um bom trabalho, se ela moldar ele, se ela transformar ele, terminou o contrato, o que acontece? Ela efetiva ele ali dentro. Então a gente tenta mostrar isso para a empresa, da importância de se fazer um bom trabalho. E nós ficamos à disposição para ajudar a fazer esse trabalho. E ainda, cavando mais um pouquinho sobre isso, eu vou juntar duas perguntas em uma aqui. Quais os cuidados que devem ser tomados para respeitar o desenvolvimento emocional desses adolescentes e como criar um ambiente ali acolhedor e inclusivo para eles dentro da empresa? Sim, as empresas todas, né, elas têm ali também o pessoal que hoje, principalmente, nos dias de hoje,
que cuidam dessa parte do emocional dos seus colaboradores. Então, ali vai ser uma junção desse pessoal das empresas com o nosso pessoal. A nossa equipe hoje é grande, equipe de funcionários, de colaboradores da Renaps, mas a parte do psicossocial é maior ainda. A parte que nós temos ali de psicólogos, assistentes sociais. Então, nós criamos hoje na Renaps grupos de trabalho com esses jovens. E hoje a gente percebe que, assim, ao longo do tempo teve uma mudança na característica do jovem, né? Lá atrás, por exemplo, o jovem ele queria, ele precisava, ele fazia tudo para trabalhar. Hoje, se o jovem não receber um estímulo, ele abandona rapidinho o programa. Então, nós temos aí, principalmente hoje, essas questões emocionais. A gente faz o trabalho constantemente dentro de sala de aula, os professores detectam isso. E aí faz um trabalho em conjunto com a equipe social que a gente tem. Então, os grupos, nós temos grupo de gestante, nós temos grupos de jovens, muitas vezes, que a gente tem casos hoje de jovens que se mutilam, que se cortam, que estão em processo depressivo. Então, a gente faz trabalho de grupo com esses jovens, né? Nós temos essa equipe que está atuando o tempo todo, mas em conjunto com a empresa. É importantíssimo e a empresa é orientada para isso, que fique de olho também. Porque muitas vezes cai o rendimento do jovem na empresa quando a gente vai ver por um problema emocional, um problema dentro de casa, muitas vezes um problema até de abuso, né? Então a gente faz esse acompanhamento constante. Essa equipe nossa ela é grande e precisa estar o tempo todo junto e trabalhando com a empresa. Porque às vezes não detecta no curso, mas detecta lá na empresa. E aprofundando nisso, assim, a gente sabe que os pais interferem muito no processo dos jovens, das crianças, né? Como é que é essa relação com as famílias, com os pais? Às vezes eles vão até lá questionar alguma coisa, reclamar, interferir. Como é que fica isso? Sim, às vezes não, muitas vezes, né? Nós temos vários pais que vão e que querem impor, e que querem que o jovem seja assim. Então a gente tem esse acompanhamento para a família também. A gente tem essa conversa com a família, com a mãe muitas vezes, às vezes com o pai e com a mãe. A maioria das vezes vai só a mãe, sabe? Mas a gente faz essa orientação, a gente faz o que a gente pode. Quando a gente vê que não dá, né, realmente a pessoa não quer entender, então, mas a gente faz toda a orientação necessária e estende o acompanhamento para a família também, sabe? Mas nós temos aí um grande número de pais que muitas vezes, em vez de ajudar, acabam prejudicando o seu filho. Nesse sentido, quais seriam as maiores barreiras sociais e econômicas que dificultam o acesso desses jovens ao programa de aprendizagem? Então, hoje muitas vezes nós temos aí o jovem que ele não tem condição de ter, por incrível que pareça, né? No mundo de hoje tem isso? Tem. Que não tem condição às vezes de ter um celular, de ter uma internet, né? E muitas vezes porque hoje para a gente fazer, por exemplo, trazer um jovem para poder se inscrever, ele faz a inscrição toda através do site nosso. Então nós temos aí aquele jovem está numa condição bem precária e muitas das vezes quem traz esse jovem para a gente é o Ministério do Trabalho. Porque através da fiscalização, o nível do Ministério do Trabalho, eles chegam onde a gente não consegue chegar. Eles chegam nesse público que tem essa barreira, que tem uma pobreza extrema. Então, nós temos essa parceria com o Ministério do Trabalho. Eles trazem até nós e falam, estou com um caso de 4 jovens que precisam muito entrar no programa de aprendizagem. Então, eles chegam onde às vezes a gente não consegue chegar. E o Conselho Tutelar nisso? Vocês têm uma parceria com eles? Eles também indicam? Como é que fica esse movimento? São grandes parceiros nossos, porque muitas vezes a empresa pede para a gente aí, preciso contratar 10 jovens da região tal. E muitas vezes a gente não tem esse jovem cadastrado lá no nosso banco de jovens. O que a gente faz? A gente tem a parceria com o Conselho Tutelar. O Conselho tem uma lista de jovens que precisa ajudar. Então ele fala, tem aqui os nomes dos jovens, passa para a Renaps convoca o jovem, vê se eles estão dentro das condições, porque a primeira condição é precisa estar estudando, né? Ou já ter concluído o ensino médio. Então, caso o jovem precise muito e não está nessa condição, tanto o Renaps quanto o Conselho Tutelar vai tentar ajudar esse jovem para que ele possa
entrar no que é exigido do Ministério do Trabalho para eles serem um aprendiz. O Conselho Tutelar ele sempre foi um grande parceiro nosso. Estevão, agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais polêmica. Como é que vocês trabalham para combater o preconceito? E aí eu vou ampliar a ideia de preconceito, né? Tanto o preconceito contra adolescentes mais vulneráveis em situação de pobreza extrema, quanto de homossexualidade, quanto de autismo. Como é que vocês trabalham para fazer essa inclusão social de maneira ampla? Esse trabalho ele é todo feito também dentro de sala de aula, nos cursos, né? Os professores eles têm a orientação de que forma que isso pode ser trabalhado. Nós temos, às vezes, casos, né, de jovens que chegam até a nossa gerência, a nossa diretoria e colocam-se que sofreu preconceito ali dentro, ou aconteceu isso ou aquilo com um jovem. Então, o que a gente faz? A gente faz um trabalho dentro de sala de aula com toda a turma do jovem. Todos os jovens que passam ali, eles passam por esse trabalho. Nós temos uma pessoa que cuida principalmente dessa parte dentro da nossa grade curricular. Então, hoje a gente sabe que isso é uma problemática grande, né? E a gente tem de várias formas jovens que se sentem que passaram por um preconceito. Então, a gente constantemente chega até nós. Mas a gente sempre procura fazer um trabalho tanto com o jovem quanto da parte que agiu com preconceito. E a gente faz essa conversa. Muitas vezes isso a gente tem que convocar pais para que possam estar junto. Mas muitas vezes também a gente percebe que isso também vem dos pais, sabe? Uhum. Então, a gente já teve vários casos aí que a gente percebe que isso vem de exemplo dentro de casa. Então, a gente faz o trabalho tanto com eles, quanto muitas vezes com os próprios pais, né? E temos êxito em tudo? Às vezes não temos o êxito que a gente queria, mas a gente faz esse trabalho. Então, um jovem hoje que ele age com preconceito, que a gente detecta que está continuando com preconceito, ele vai passar por aquele processo de inadaptação dele. E quando a religião interfere? Quando o extremismo religioso, muitas vezes, ou esbarra dentro desses pontos. E aí, quais são as medidas tomáveis, cabíveis, diante do processo de preconceito, tanto da empresa ou quanto lá dentro? Seja intolerância religiosa, seja interferência da religião, ou seja, o preconceito em si. Então, Lívia, nós já tivemos casos. Tivemos um caso, fizemos a devida orientação e tivemos um caso, por exemplo, onde o próprio jovem, o pai não aceitou. O jovem preferiu se desligar do programa. Então, assim, a gente não força, né? A gente deixa à vontade. Mas quando a gente tem um caso, por exemplo, de empresas, a gente orienta e fala, olha, o Ministério do Trabalho fiscaliza, né? Não pode acontecer dessa forma. Não me lembro de nenhum caso que a empresa tenha forçado para que seja assim, né? Muitas vezes, quando a empresa não quer de forma alguma, o que a gente faz? A gente faz uma transferência do jovem, a gente consegue alocá-lo para outro local e aí a gente fala que, infelizmente, não consegue continuar com o contrato com aquela empresa. Uhum. Se for da parte do jovem, a gente orienta, né, direitinho e deixa à vontade. Se ele quiser continuar, tudo bem. Se não quiser, ele pede o seu desligamento. Já aconteceu. A Renaps, ela não tem só aquela religião, né? Na verdade, ela entende que todas as religiões são positivas e necessárias. Nós temos, inclusive, uma cultura, todos os dias, 8 horas da manhã, nós iniciamos dando os recados e os avisos, fazemos uma leitura motivacional e fazemos uma oração, seja que oração for, para a gente começar o dia bem. Isso não é uma imposição, a gente faz um convite para todos participarem. Com tanto que você trouxe e com tantos benefícios, né, da lei da aprendizagem e do trabalho da Renapse, do seu ponto de vista, o que você acha que ainda poderia ser melhorado, aprimorado dentro dessa lei da aprendizagem? Então, hoje nós temos uma grande realidade
que é, e a gente percebe, o jovem ele não está muito interessado em ter a carteira assinada, né? Essa nova geração que está aí. Então, eu acredito que se o Ministério do Trabalho, através da sua grade curricular, puder acrescentar algo que venha de encontro com essa juventude de hoje, né? Com essa geração de hoje, e que motive, que não seja só ter a carteira assinada, uma motivação, que venha outros fatores de motivação, se ele puder acrescentar isso na grade, eu acredito que ajudaria bastante a melhorar. E aí, você falando de geração, eu estou dentro do consultório também, né? Atendendo, fazendo acompanhamento psicoterapêutico, eu vejo que essa geração chamada de milênio, eles realmente estão desvinculados de várias coisas que antigamente eram importantes. Para mim foi importantíssimo assinar minha carteira com 14 anos, né? Mas para eles não estão muito ligando para isso. Sim. Mas essa geração milênio, ela tem sido uma geração de criadores, né? Tem até mudado um pouco o perfil disso tudo. E onde que fica dentro desse processo a tecnologia? Por exemplo, hoje no mundo já pós-inteligência artificial, onde a gente está falando de inteligência artificial de uma maneira crescente e produtiva, isso está sendo inserido na grade deles para talvez trazer essa perspectiva para eles? Sim, nós já estamos aí buscando e já existem cursos nas áreas, né? Então nós já estamos aí já buscando o cadastro desses cursos, criar a base curricular do curso junto ao Ministério do Trabalho. Hoje nós temos um grande número de jovens que querem ser, por exemplo, youtubers, né? Um exemplo que eu dou. Então, a gente está buscando essa parceria de cursos nessas áreas para que a gente possa dar essa oportunidade. E a gente sabe que o número de jovens vai ser grande, porque muitos querem essa área. Então, hoje a tecnologia ela está aí, não tem como a gente negar, né? Com a inteligência artificial. Então, já saíram os cursos novos, o Ministério disponibilizou lá no seu CONAP, na grade curricular, e a Renap está em busca já da construção para que a gente logo possa ter esses cursos. Estevam, eu quero te agradecer por esses momentos, por essa conversa tão rica e esclarecedora para todos nós. E eu quero que você fale de novo os contatos, o site, porque se tem alguém que está nos assistindo e queira se cadastrar, queira entrar por esse caminho, para que ele possa seguir nisso. Eu que agradeço, Lívia, agradeço a oportunidade e a gente torce para que cada vez mais jovens tenham essa oportunidade de ser um aprendiz e mais empresas tenham a oportunidade de ter em seu quadro aprendizes. Os nossos contatos estão todos no nosso site. Eu vou repetir o site para vocês. O site é www.renapse.org.br. Vou soletrar para vocês: www.renapsi.org.br. No nosso site tem todos os contatos de todas as áreas nossas e tudo que é necessário para que a empresa possa ter um aprendiz, para que o jovem possa se tornar um aprendiz. Estevam, te agradeço mais uma vez pela disponibilidade, pela oportunidade, por todos os esclarecimentos. Bom, queremos agradecer imensamente sua participação no programa e caso alguém tenha ficado com alguma dúvida ou queira se conectar com você, está deixando aqui o seu nome, contato nas redes sociais. Tem algum contato seu específico, Estevam? Tem, pode falar comigo através do 62 99147 9560. Fico totalmente à disposição de quem precisar. Ao final do nosso encontro, no Conexão Educativa de hoje, fica evidente que o trabalho com adolescentes aprendizes vai muito além da inserção precoce no mercado de trabalho. Trata-se de uma oportunidade de transformação social, de valorização da juventude e de construção de futuros mais justos e conscientes. A aprendizagem profissional representa uma ponte entre a educação e a experiência de vida. Quando conduzida com responsabilidade, respeito e acolhimento, ela é capaz de despertar talentos, fortalecer a autoestima e abrir portas para trajetórias de grande sucesso. Mas para que isso aconteça de forma ética e eficaz, é fundamental o comprometimento de todos os envolvidos.
empresas, educadores, instituições formadoras e a nossa própria sociedade. Precisamos enxergar o adolescente não como alguém que precisa apenas de aprender a trabalhar, mas também como alguém que precisa ser ouvido, orientado e respeitado em seu processo de crescimento. Cada jovem aprendiz traz consigo sonhos, medos e potencialidades que, se bem cultivados, podem florescer em profissionais conscientes e cidadãos comprometidos. Nosso compromisso, portanto, deve ser com a formação integral desses jovens, garantindo ambientes seguros, inclusivos e que ofereçam mais do que simplesmente tarefas, que ofereçam sentido, propósito, aprendizado e perspectiva de futuro. Agradecemos a participação de todos nesse diálogo e reforçamos o convite para continuarmos conectados, promovendo a educação com propósito, trabalho com dignidade e juventude com voz. Até a próxima edição do Conexão Educativa. Tenha todos uma excelente noite e até a próxima quinta.